Salve, salve todo mundo, boa noite a todos. Pessoal entrando, vamos lá, todo mundo entrando. Boa noite pessoal do Periscope, boa noite pessoal do Instagram, pessoal do Facebook. Voltei a fazer nas 3 redes de novo. Boa noite, Bahia, Fernanda, Rafa, Rafael, Ana Paula, Edinaldo, Roberto, Matheus, todo mundo entrando. Vamos lá. Boa noite, boa noite, boa noite. Pessoal do Facebook também entrando. 10 horas em ponto. Podemos começar. Matheus, de onde vocês são? Enquanto o pessoal não entra, vamos lá. Vocês são de onde? Angélica de Natal, Goiás firme e forte, não é? Roberta, inscrita no coach, você vai adorar o coaching para delegado de polícia que a gente vai começar semana que vem. Atenção, se você tem interesse, eu vou avisar, porque tem muita gente perguntando. Semana que vem, Roberta, a gente vai começar, eu, Marcelo Zeda, em parceria com o curso Clique Yuris, o coaching para delegado de polícia, tá? A gente não promete milagre como fazem por aí, a gente joga honesto, ou seja, é um programa de 3 meses para turbinar o seu estudo. Você vai melhorar muito o seu estudo, você vai evoluir no seu estudo, você vai estudar melhor, você vai receber quadro de horário de matéria para estudar, material complementar, live comigo, o professor Marcelo Zeda, ao vivo para tirar dúvida de penal e processo, porque são as matérias que são carro-chefe para delegado de polícia. Vocês vão adorar o coaching, são 3 meses só, que você vai se condicionar a terminar o estudo e depois você vai seguir sozinho, porque você vai estar preparado para estudar sozinho, que é uma dificuldade de todo mundo, que eu também tive. Eu não sabia estudar, só não sabia como estudar, o que fazer. No coaching a gente vai ensinar você a estudar, tá? Quer mais informações? São só 50 vagas, começa segunda-feira que vem. Manda e-mail para mim agora, gabrielpenal@yahoo.com.br. Pessoal do Instagram assinando, vou assinar aqui também, né? gabrielpenal@yahoo.com.br, tá? A pós-graduação no Supremo, coordenada por mim, que é de altíssimo nível, todos os professores são autores, doutrinadores, vai ter uma nova turma em maio. Agora podemos começar a falar de colaboração premiada? Que tal? O tema de hoje, que é o tema da moda, está caindo em todos os concursos, tá bem? Está caindo e vai continuar a cair. Pessoal do Facebook, pessoal do Instagram, do Periscope, vai continuar a cair em todos. Eric Moté, bacana. Isso, Eric aproveitou. Gente, eu vou ter que falar porque assim, tá ridículo. Está ridículo. Hoje é o último dia de 50% de desconto no meu curso de parte geral e parte especial. Olha que ridículo. Parte geral, R$ 187. É o preço de um livro. Sendo que você vai dominar a parte geral e vai aprender definitivamente R$ 187. Só até hoje, quinta-feira. Parte especial 238. Mas assim, pelo conteúdo, são 20 anos de estudo, gente. O preço tá ridículo. 50% de desconto, R$ 187. Cursoforum.com.br. Hoje é o último dia, depois volta para 400. Tá? Ah, não vou conseguir. Compra para garantir desconto para começar mês que vem, então. Vamos lá. Meu e-mail é gabrielpenal@yahoo.com.br. Ok? Agora a gente pode começar? Pô, você pode me deixar começar? Colaboração premiada? Então vamos lá. Vamos lá. Vamos seguir. Amigos, www.cursoforum.com.br. Colaboração premiada. Qual é a modelagem que inspirou a colaboração premiada? É Minha Isolada de Penal. Agora a colaboração premiada. Vamos lá. Eu quero que vocês entendam, mais do que tudo, o espírito da colaboração premiada. Vamos fazer aqui todo o raciocínio, pessoal do Periscope, Instagram e Facebook, da colaboração premiada. Qual foi a intenção do legislador quando trouxe esse instituto para o direito brasileiro? Aí você pensa que isso é uma novidade da lei de ORCRIM. Quando eu falar ORCRIM, entenda-se, Jéssica Freitas, organização criminosa. Então vamos lá.
Aí você pensa que é uma novidade. Não. Desde 1999, que já existia na lei brasileira o Instituto da Delação Premiada, inclusive com perdão judicial. Sim, perdão judicial. Ou diminuição de pena. Onde? Na lei 9807 de 99, que é a lei de proteção a vítimas e testemunhas ameaçadas. Tá? É claro que no âmbito de uma ORCRIM, da lei 12.850 de 2013, é uma coisa muito mais ampla, muito mais completa. E eu queria que você entendesse o seguinte: vamos raciocinar comigo? Vamos lá. Quem é meu aluno sabe, me conhece, raciocina. A ORCRIM, ela veio, a colaboração premiada, ela veio dentro de uma ideia, de um modelo de justiça consensual. Como assim, Gabriel? Justiça consensual. Como o nome sugere, consenso. Uma justiça que é o resultante, é a consequência do consenso entre as partes. As partes quem? O Ministério Público e o réu, o delegado de polícia e o indiciado. Ah, mas o delegado não é a parte. Não é, mas a lei garantiu, eu vou falar isso já já, o direito de fazer a colaboração premiada. Então, esse é um modelo de justiça consensual. As partes sentam, claro, o acusado sempre com seu defensor, público ou particular, e o Ministério Público como parte, órgão acusador. Vem cá, vamos fazer um acordo, né? Eu garanto para você uma diminuição de pena. Não, diminuição de pena não. Eu vou te dar tanta informação sobre o governador, sobre o prefeito, deputado federal, senador, que eu quero um perdão judicial. E aí as partes vão negociando. Não é uma coisa tabelada. Ó, se você entregar 2 pessoas, é perdão judicial. Não tem isso. Quanto maior a relevância da colaboração, maior será o prêmio. A colaboração é premiada. Então a gente colabora e por isso recebe um prêmio. E aí, veja que interessante. Uma primeira pergunta. Se eu... Olha como é importante você fixar a premissa do raciocínio. Você fixa a premissa, depois o raciocínio flui naturalmente. O juiz pode participar do acordo de colaboração premiada? O aluno eficaz estudioso diria não, jamais. Por quê? O artigo 4º, parágrafo 6º, diz: o juiz não participará das negociações realizadas entre as partes. Ok, isso está na lei. Mas veja, vamos avançar e aprofundar. Por que está na lei? Vamos ficar um passo atrás do raciocínio. Por que isso está na lei? Você já sabe. Ora, você vai olhar para onde? Você vai olhar para a premissa fixada. Qual é a premissa? Se a colaboração premiada é um modelo de justiça consensual, ora, o consenso dá-se entre as duas partes. Então vejam, é por isso que o juiz ele não participa da negociação. Ele não é parte. Ele é o presidente do processo, mas parte ele não é. Então você já entendeu que está na lei, mas você foi além comigo. Você entendeu o porquê de estar escrito na lei. Quer ver outra coisa interessante? Vamos lá. Qual é a natureza jurídica da colaboração premiada? É importante você ter isso em mente para você raciocinar comigo. Qual é a natureza jurídica da colaboração premiada? Eu posso afirmar que ela é o meio de prova? Pessoal do Periscope, pessoal do Instagram, do Facebook, é meio de prova? Ou é prova? É meio de prova? Como uma prova testemunhal, prova documental, é meio de prova? Pensa comigo. Não. Não é meio de prova. Aí que todo mundo se engana. A colaboração premiada, ela é um meio de obtenção de prova. Então vejam, não é um meio de prova como prova testemunhal, documental, pericial. Ela é um meio de obtenção de prova. A pessoa que colabora, ela dá a informação e indica como aquela informação pode ser comprovada. Exemplo, não que tenha sido isso, mas é um exemplo. Gedel Vieira Lima
encontraram no apartamento vazio em Salvador 51 milhões de reais de Gedel Vieira Lima. Imagine que alguém, um empresário, um empreiteiro da Lava Jato, etc., delatasse Gedel, falasse: olha, eu quero fazer colaboração premiada e quero começar falando de um político, um senador, ou deputado, senador, enfim, senador, um dos dois. Teve uma obra que eu participei, que eu fiz a obra, eu sou empreiteiro, e a intermediação foi do senador Gedel Vieira Lima. E ele cobrou por isso 5% do valor do contrato. Ele me favoreceu, tá? Eu tenho tudo provado, eu tenho troca de mensagens de WhatsApp, de e-mails, conversas gravadas, e ele exigiu 5% do valor do contrato. Esses 5% somaram 51 milhões de reais. Esse dinheiro está num apartamento vazio em Salvador, na rua tal, prédio tal, apartamento, sei lá, 102. Quer dizer, ele deu a informação e indicou como a polícia poderia ter acesso ao elemento de prova do termo de colaboração. Então a colaboração não é um meio de prova, é um meio de obtenção de prova. E tanto é que não basta que o colaborador fale. Ele pode falar, ora, não é? Isso nos lembra Cesare Beccaria, no seu livraço, que você deveria ter lido e não leu, dos delitos e das penas, quando fala da tortura. Ele fala tortura, Beccaria, dos delitos e das penas. A tortura é a pior forma de obtenção de prova. Por quê? Porque sob tortura a pessoa confessa qualquer coisa, inclusive o que ela não fez, né? Então, quer dizer, trazendo isso para cá, o colaborador, como se vê diante de uma acusação, de uma possível pena de 80, 70, 60, 100 anos, 120 anos, não é? Ele fala qualquer coisa, ele quer se livrar. Agora, há que se ter uma certa segurança jurídica. Em nome do princípio maior da segurança jurídica, né, é que não basta falar, ele pode falar. Se o que ele falar não resultar em nenhum elemento de prova, é ineficaz, ok? Então a colaboração premiada, ela é sim, atenção a isso, é um meio de obtenção de prova. E aí, quer ver como a lei nos diz isso? Tanto é que o artigo 4º, parágrafo 16, e aí de novo, agora você vai entender o porquê de estar escrito na lei. Isso é aprofundar. Aprofundar não é ficar falando de Weltzel, Zaffaroni, Roxin, besteira. Aprofundar é entender o porquê das coisas. Agora você vai entender por que o artigo 4º, parágrafo 16 fala o seguinte: nenhuma sentença condenatória será proferida com fundamento apenas nas declarações do agente colaborador. Ou seja, nenhum juiz pode pegar um termo de colaboração premiado e fundamentar uma sentença condenatória naquele termo. Por quê? Porque está na lei. Sim, vamos avançar. Por que está na lei? E nem poderia, de forma alguma, o juiz poderia fundamentar uma condenação com base em colaboração. Por quê? Porque ela não é prova, não é elemento de prova. Olha a premissa do raciocínio vindo à tona agora. É claro, se ela não é meio de prova, não pode servir para embasar uma condenação. Ela é, portanto, meio de obtenção de prova. Ok? Enfim, para quem perguntou, meu e-mail é Gabriel. Olha como é difícil. Gabriel, penal@yahoo.com.br. Tá? Muito bem. Uma outra questão sobre, senhores, a colaboração premiada é a seguinte: há uma certa confusão que as pessoas fazem, que é a seguinte. Isso é muito importante para quê? Para vocês
dissertarem numa prova discursiva, numa prova oral, tá? Eu não creio que o que eu vou falar agora vão te perguntar uma prova objetiva. Acho que não. É mais para você desenvolver na prova discursiva e prova oral. Qual é a diferença entre colaboração premiada e delação premiada? Qual a diferença entre a colaboração premiada e a delação premiada? Tem diferença? Tem. É claro que muitos tratam como sinônimos, porque quem delata colabora, a pessoa colabora delatando. Entretanto, há uma distinção, senhores. Qual? A colaboração traz uma ideia de algo mais amplo. O agente, ele colabora com a justiça, tá? Ou seja, pensa assim, o agente, ele colabora com a justiça, mas ele delata alguém. De novo, vamos lá, de novo. O agente pensa assim que você nunca mais vai esquecer, nunca mais vai errar. O agente colabora com a justiça e delata alguém. Ou seja, na colaboração, ele colabora com a justiça, com a polícia, ele indica elemento de prova, ele diz onde está a vítima, ele diz onde está a propina, como no caso do Gedel, ele diz onde o acerto foi fechado. Olha, eu não sei quem está envolvido, mas eu sei que foi num fim de semana, que foi todo mundo para a casa do governador do Rio de Janeiro, o governador Sérgio Cabral, lá em Mangaratiba, né? Ali antes de Angra dos Reis. Ele colabora, ele fala quantos contratos foram feitos sob propina. Na delação, ele delata alguém. Então a delação tem a ver com alguém. Delata-se alguém, colabora-se com a justiça ou com a polícia, tá? Então vejam, há uma diferença. A colaboração, podemos dizer que é um gênero, e a delação seria espécie. Ora, eu não gosto muito de engessar. Gênero, espécie, não gosto de engessar. Eu gosto de deixar para o seu livre raciocínio, tá? Ou seja, ele colabora com a justiça e ele delata alguém. A delação tem a ver com uma pessoa. Como foi no caso que eu dei para vocês o exemplo agora, do Gedel Vieira Lima, do Gedel. Eu fiz uma obra, sou empreiteiro, teve propina, e 51 milhões foram destinados para o Gedel Vieira Lima. Eu delatei o Gedel, ok? Então ele colabora com a justiça e delata alguém. Entenderam isso, gente? Tá? Encaminhando-nos para o final, algumas questões aqui são importantes para nós vermos. Vamos lá. Em primeiro lugar, quem pode ser colaborador? Qualquer um? Se eu sei que o meu vizinho pertence a uma organização criminosa, eu posso delatá-lo? Posso? Não, mas qual o prêmio? Eu não pratiquei nenhum crime? Mas eu delato e fico lá com um crédito com a justiça. Se eu praticar um crime depois eu estou no crédito. Não é bem assim. Vejam, atenção a isso. A lei, ela é clara ao afirmar o seguinte: o delator, o colaborador, pessoal do Facebook, pessoal do Instagram e do Periscope, o colaborador, ele tem que ser um membro da organização criminosa. Gabriel, de onde você tira isso? Do artigo 4º, caput, da lei de Orcrim, 12.850 de 2013. O quarto caput fala assim, caput inciso 1. O juiz poderá, requerendo as partes, conceder o perdão judicial, reduzir a pena até 2/3. Aí vem o inciso 1. Aí o finalzinho do caput fala assim, finalzinho do caput. Desde que dessa colaboração advenha um ou mais dos seguintes resultados. Aí vem inciso 1. A identificação
dos demais coautores e partícipes da organização criminosa. Ou seja, dos demais colaboradores ou coautores ou partícipes, identificação dos demais coautores e partícipes da ORCRIM, ou seja, aquele que faz a colaboração tem que ser um membro da própria organização criminosa. Pode, Gabriel? Pode sim, tá? Pode sim. Agora, momento para a colaboração. A colaboração pode ser feita só dentro do processo criminal? Claro que não. A colaboração, ela pode ser feita em qualquer momento da persecução penal. Como assim, Gabriel? Durante o inquérito? Sim, inclusive durante o inquérito. Ué, depois da sentença? Sim. Mas isso é importante, inclusive, durante o inquérito policial. E agora eu vou te provar isso. Ou seja, durante o inquérito e antes de iniciar o processo. Eu vou te provar isso na lei, quer ver? O artigo 4º, inciso não, o artigo 4º, parágrafo 4º, artigo 4º, parágrafo 4º, diz assim: nas mesmas hipóteses do caput, o Ministério Público poderá deixar de oferecer a denúncia se o colaborador não for o líder da ORCRIM e for o primeiro a colaborar. Ou seja, o MP ele pode deixar de oferecer denúncia. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a colaboração pode ser feita antes do processo criminal, durante a fase do inquérito, tá? E para encerrar a nossa live de hoje, esse nosso bate-papo em que a gente aprofunda, reflete, que não é aquela coisa chutada, falada, rezada, decorada, que a gente para, pensa, reflete, raciocina, fixa a premissa, depois faz o raciocínio, muda a premissa, muda o raciocínio, tá? Vamos lá. Delegado de polícia pode realizar acordo de colaboração premiada? Está na lei. No artigo 4º, tanto no parágrafo 2º quanto no parágrafo 6º. E aí uma associação, eu não lembro qual agora, do Ministério Público, ajuizou uma ADIM no Supremo para dizer que era inconstitucional. Ora, amigos, está expresso na lei. Expresso na lei. E aí, o Supremo, ele, anote aí, vai cair na próxima prova. No informativo 970, julgou-se a ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade, número 5508. E o Supremo Tribunal Federal disse: peraí, está expresso na lei. É claro que pode. Apesar de não ser o titular da ação penal, claro que ele pode realizar a colaboração premiada. Agora, nos moldes legais, com a posterior manifestação do Ministério Público. Mas que pode, tá? Para quem não anotou, informativo 907 do Supremo Tribunal Federal. Amigos, e com isso eu encerro nossa live de hoje. Claro, colaboração premiada é uma aula para 4, 5 horas, mas eu priorizei o raciocínio sobre o Instituto, tá bem? Um raciocínio sobre o Instituto com base legal, com base nas questões, nas premissas fixadas, tá bem? Repetindo os avisos que eu dei antes. O meu curso, hoje, quinta-feira, é o último dia dos 50% de desconto. O valor está irrisório. Parte geral por R$ 187. Muitos de vocês talvez gastam isso no fim de semana com bebida, tomando uma cerveja, um chopp.
né? Enfim. E a parte especial por R$230. Assim, é para você não deixar de estudar por falta de grana, tá? Falta de grana. No cursoforum.com.br vai em isoladas, direito penal e acha lá. Agora você pode comprar separado, parte geral e parte especial. Muito bem. Na semana que vem, segunda-feira que vem, eu vou começar o nosso coaching para delegado de polícia. A gente vai organizar o seu estudo. É um programa de 3 meses, tá? Que você vai ficar com a gente, eu com penal, Marcelo Zida com processo penal e toda a equipe do Clique Juris, tá bem? A gente vai fazer um programa de 3 meses para você se condicionar. A gente vai organizar o seu estudo, organizar. Para você que não sabe o que fazer, por onde começar, como fazer, a gente vai mandar um quadro de horário, estuda a matéria hoje, tal, amanhã qual, depois da manhã qual, envio de material, tá? Lives para tirar dúvida de penal e processo penal, tá? Olha aí o concurseiro mina, façam, vale muito a pena, vale mesmo. Ó a Juliana aí, Juliana fez o coaching, né? E aí, Juliana, valeu para você? Foi bom? Muito bem. A gente vai mandar quadro de horário, live para tirar dúvida. Por que só penal e processo penal vai ter live? Porque é o carro-chefe para delegado, penal e processo penal. Simulados semanais. Quer dizer, também não é para você ficar com a gente o ano inteiro. São 3 meses. A gente vai dizer, faz isso, isso e isso. Você vai se condicionar. E daí em diante você vai seguir sozinho. Mas o importante é, já sabendo o que fazer e como fazer. Tá bem? Bem, amigos. Então, se você ficou interessado no coaching, manda e-mail para mim que eu vou te responder. gabrielpenal@yahoo.com.br gabrielpenal@yahoo.com.br, tá? É isso. Obrigado mais uma vez pela companhia de vocês. Aproveitamos o nosso espaço semanal, gratuito e profundo para tratarmos de um tema de altíssima relevância, do qual eu tenho certeza que vai cair nas próximas provas. Tudo bem? Na quinta-feira que vem teremos mais um grupo de estudo. A vocês um abraço e até lá, pessoal do Periscope, Instagram e Facebook. Tchau, gente. Agora eu vou desligar um por um, tá? Mas rapidinho, eu tô impressionado. Eu nunca vi meu curso de parte geral tão barato, R$187. Você paga em 3 de 60 e poucos reais. Gente, você compra um livro com esse valor, tá? Enfim, eu acho que o valor está irrisório, tá bem? Muito bem, então nos vemos lá no curso, ou no coaching, ou semana que vem, aqui quinta-feira. Tchau, gente, um abraço.